vai falar de escultura social, que tem a ver com uma proposta, com uma ideia muito interessante de um artista alemão chamado Joseph Beuys. E a Mari tem estudado bastante esse tema e é por isso que eu trouxe ela aqui hoje para falar com vocês, contar para a gente, explicar melhor o que é essa escultura social, qual que é a ideia do Beuys e como que a gente faz a relação com o nosso cotidiano, com a nossa realidade. E principalmente, né, falando aqui de arte, de educação, aonde no nosso cotidiano, dentro da arte e educação, dentro da escola, a gente pode entender a escultura social. Beleza? Então agora já deu 5 minutos, eu vou chamar a Mari para entrar. Um minutinho só. E aí, oi Mari! Ei, tudo bem? Estão me escutando bem? Tá bem. Eu estou escutando bem. Vocês estão escutando bem? Vão colocando aí, por favor, avisando a gente como que tá a luz, como que tá o áudio, se tá tudo certo, a conexão tá boa. Mari, estou muito, muito feliz. Ah, eu também. Estou feliz também de estar aqui. Aí vocês vão avisando, porque eu tô sem fone, esse meu celular não tem fone. E é isso, né, gente? A gente está no ambiente de casa, com filho, brincando lá embaixo. Às vezes vaza o som, né? Então vamos ver aí. Né? Uma iluminação precária, assim, mas tô na roça, né? Tô na roça. Às vezes a internet também dá umas rabiadas aí. Mas estou bem feliz Não, de mas estar aqui. aí tá todo mundo dizendo que tá bom. Que ótimo. Ai, sua mãe querida lá mandando beijo. Beijo, Valéria. É, exatamente. Mãe é mãe, né? Mãe. Mas beleza. Enfim, eu estou muito feliz porque não só porque você, enfim, minha amiga, mas tem uma. Eu acho que se estamos aqui juntos hoje, demos muito a você, assim, porque eu acho que as conexões, né, os caminhos que foram se trilhando a partir desse encontro que houve com você na galeria. Conheci a Mariana na galeria, né, na Oma Galeria, quando eu ainda trabalhava lá quando eu comecei, né, a trabalhar lá, comecei a trabalhar em 2013, e a Mari foi visitar uma exposição, entrou na galeria em 2014, e a partir de então começou uma relação íntima com a galeria, né? E consecutivamente entre a gente, assim, onde os caminhos foram se encontrando, né? Se trançando. E é isso. E acho que hoje a gente está aqui por conta de muitos encontros desses temas do qual a gente divide, do qual a gente compartilha, né? Do qual a gente tem interesse. E a escultura social é um deles, né? Que está ligado à antroposofia. Enfim, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, para o pessoal entender. E aí depois a gente vai aos pouquinhos entrando no nosso tema. Tá bom. E é engraçado, Lê, que hoje eu estava pensando, né, que mais ou menos traçando uma linha, algumas linhas aí da nossa conversa, né, que a gente vai tecer aqui. E aí eu lembrei mesmo daquele dia que eu entrei na galeria e a gente se conheceu e a gente ficou, sei lá, acho que quase 1h30, sei lá, conversando. E aí o ponto central realmente foi a antroposofia, né? Que tem Uhum. uma super conexão. E assim, eu já, né, assim, falar um pouquinho de mim, assim, como a Letícia colocou lá, eu acho que eu não sou uma artista tão usual no campo das artes visuais, porque eu transito em muitos lugares, assim, muitos lugares me chamam, né? Tenho uma formação do teatro, trabalhei muitos anos com teatro de rua principalmente, depois me formo em letras, né? Então também tem essa relação com a palavra, com a escrita,
E aí as artes visuais também vão me chamando, e aí desde 2015 eu vou entrando nesse campo das artes visuais. Mas assim, a antroposofia, ela chega na minha vida há muito tempo atrás, em 97. Logo quando eu entrei na minha graduação de administração, que eu nunca concluí, e lá eu conheci uma pessoa que é muito, muito querida, que é minha amiga até hoje, que chama Maria Clara Paiva Isidoro. E para quem é do campo, né, da antroposofia, vai conhecer bastante a Ana Paula Cury. E a Maria Clara é a irmã da Ana Paula Cury. Então, assim, a antroposofia vai chegando aos meus ouvidos já em 97 e eu vou me encantando, assim, né, pelo pensamento, pela forma de ver o mundo, principalmente o ser humano. Mas o meu encontro se dá, assim, de uma forma mais robusta, na verdade inusitada, quando eu vou para a Amazônia, porque aí eu largo em 99, eu largo a minha graduação então de administração, resolvo morar na Amazônia, e lá no meio da floresta, né, assim, literalmente, né, a 12 horas de canoa de Boca do Acre, que já é uma cidadezinha a 6 horas de Rio Branco. Então é no estado do Amazonas, mas a gente entra pelo Acre, numa comunidade ribeirinha, e lá tem uma italiana, já mais de idade, e eu já estava lá, sei lá, uns 4, 5 meses na Amazônia, e quando ela chamava Marina, quando a Marina resolve me presentear, assim, na verdade me perguntar, ela tinha 3 livros e ela ia doar esses 3 livros se eu tinha algum interesse. E eu sempre gostei muito de ler, eu falei, claro que eu quero, porque eu já estava lá um tempão, sem ler, sem nada, né, de novo, porque imagina uma comunidade com 600 habitantes, né? Nossa, e a gente acostumado com novidade, já não tinha mais novidade alguma ali, né? Eu falei, claro. E aí um dos 3 livros era A Ciência Oculta, do Rudolf Steiner. E aí, uau, né, esse homem aqui de novo, aí, né, me convidando a estudar essa linha. E aí, com isso, né, ele começa a se tornar mais presente, né, na minha vida, mas ao mesmo tempo junto com aquela sabedoria do povo da floresta. E é engraçado que depois de quase muitos anos depois, né, isso foi em 99 quando eu fui, então assim, 20 anos já, né, se passaram, e agora eu começo a fazer de novo essa conexão entre a filosofia e essa sabedoria da floresta, que tem muito a ver. Tem muito a ver. E aí, meu trabalho enquanto artista, que depois que eu volto da Amazônia, eu resolvo, então, fazer teatro. E aí, então, as artes se abrem para mim, mas também a educação. Porque lá eu me vi, né, se abriu para mim essa possibilidade de ser artista, essa vontade de ser artista, que era algo latente em mim, que eu não tinha, sei lá, noção que pudesse ser, não passava pela minha cabeça, né? Acho que eu sou de uma geração onde não... né, pós-abertura ali da ditadura, onde as artes foi completamente minada nas escolas. Então, eu não tive nenhuma matéria de artes, nada, zero. Nem educação artística, assim, nem pintar pano de prato eu fiz. Não tinha absolutamente nada na minha escola, nesse sentido. E aí, quando eu voltei da Amazônia, então eu resolvo e entro no curso de teatro, assim, meio sem querer. Eu achei que eu nem ia passar, porque eu não tinha conhecimento algum, e acabei entrando e acabei, então, me enveredando. Eu entro nas artes pelo teatro. E aí, né, acho que ali a antroposofia foi, aos poucos, se aproximando mais do meu caminhar. E quando eu formo, logo em seguida, um ano depois, eu venho para São Paulo, para São Bernardo. E ali porque você é de Minas, né? Sou de Minas, mas é um dado bem importante. Sou mineira, gente. Não sei se deu para ver o sotaque aí, mas sou mineira de Belo Horizonte. Disse o Léo aqui que é mineira de Santa Maria. Metendo na live. Também sou gaúcha, né? Também sou meio cigana, a Letícia que sabe. Enfim, e aí quando eu me vejo assim, artista,
de rua, né? Trabalhando assim com essa possibilidade da rua que me encanta. E aí daí é um pulo para intervenção urbana, aí depois é mais um pulo para performance. E aí em 2010 é quando eu então chego nesse conceito da escultura social, é quando eu ouço falar pela primeira vez do Joseph Beuys, um pouco antes da exposição dele, A Revolução Somos Nós, que acontece ali no centro de Pompeia. Na época, eu tinha pego um edital de São Bernardo, Vai, no qual a gente estava fazendo uma residência artística na Câmara de Cultura. E aí eu, então, convido um artista visual para fazer a provocação para que esse projeto pudesse acontecer, que chamava Paisagens Urbanas. E esse artista é o Espírito Santo. E aí quem o conhece, sabe da sua metodologia, sabe que ele, né, tem uma metodologia ímpar e bem movimentadora. E é com ele que eu vou escutar a primeira vez sobre o Beuys. Mas quando o Beuys chega para mim, eu não sabia que o Beuys era antropósofo. Né? Assim, era sem saber uma coisa da outra. E aí, quando... Né, isso foi 2009 para 2010, assim, que eu ouço falar a primeira vez do Beuys. Quando vem a exposição dele, que já é no final de 2010, e é então que eu descubro que o Beuys tinha uma ligação bem próxima à antroposofia, e depois de muitos anos eu ainda vou descobrir que ele foi membro da Sociedade Antroposófica, aí assim, o meu interesse vai crescendo cada vez mais. E eu fiquei pensando também hoje, né, assim, lembrando de quando a gente conheceu, dos assuntos que a gente conversava, e sempre, né, assim, desde 2010, esse tema da escultura social me encanta profundamente, assim, me instiga muito. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, por que isso ainda vive tão fortemente em mim? E eu acho que hoje eu chego à conclusão é porque é um lugar tão movediço, tão sem resposta, que aí isso me instiga muito. Então, assim, a gente vai falar aqui durante 1 hora de escultura social. A gente, né, vai trazer, eu vou trazer alguns conceitos mínimos, falar de algumas coisas, mas assim, eu não sei ainda o que é escultura social. Eu sei mais ou menos o que é. Mas é muito interessante você dizer isso, porque assim, eu tenho uma sensação muito parecida com várias coisas, né? Não só em relação ao Beuys, mas eu acho que até a antroposofia, de um modo geral. Eu tenho a impressão de toda vez que eu leio, e às vezes é o mesmo material que eu estou relendo, mas parece que eu estou lendo uma coisa completamente diferente do que eu li há um mês atrás. Né? Então, e eu acho que a escultura social, toda vez que eu pego esse material do Beuys, que eu tenho aqui para ler, ou eu vou pesquisar as coisas na internet, eu falo, gente, mas isso é muito bom. Como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo. Né? E eu acho que é isso. É uma sensação, toda vez que eu leio, eu também fico assim, às vezes eu chego a ficar emocionada, porque eu falo, é tão atual, né? Claro, não é tão, né? O Beuys não tá tão longe da gente, né? De certa forma, ele tá próximo, mas também não, né? Não foi ontem exatamente, né? Tem umas décadas aí, né? Que a gente pode colocar do que ele estava falando até agora. Mas, ao mesmo tempo, eu fico olhando assim, nossa, um cara tão à frente do seu tempo que ele conseguiu perceber, lógico, né, alinhado até as questões que o Steiner, da mesma forma como o Steiner já olha para frente, já está muito pensando lá nas coisas que estão por vir, né, e falando para a gente sobre isso, né, do que nós temos que estar atentos sobre o que está por vir. O Beuys vai na mesma linha, e quando ele fala de escultura social e quando ele traz essa questão da revolução somos nós, de olhar para essa questão do individual, né, do que parte do individual, do que parte do interno, né, dessa construção do eu, que é uma coisa muito interessante que o Steiner fala, que na história da humanidade, nós nunca fomos tão nós mesmos como estamos sendo agora, né? Então, assim, nunca fomos tão... Essa questão de trabalhar todas essas questões internas que estão surgindo, essas demandas internas que estão surgindo, o Steiner diz que isso esse momento na humanidade agora, né?
As civilizações mais antigas, elas eram muito mais do coletivo, né? Da ordem do coletivo, do que o coletivo sente, do que o coletivo pensa, da forma como o coletivo se organiza. E agora não, a gente está vendo que até os coletivos, eles estão segmentados, eles estão se individualizando, né? Porque dentro de um mesmo coletivo tem muitas maneiras diferentes de se pensar, tem muitos fragmentos, né? E muitos conflitos, né? A gente está vivendo uma época de muito conflito, né? E dessa ordem, desse conflito individual, do que eu quero, do que eu penso, do que eu sinto, do que está se formando aqui dentro, né? E aí o Boss traz, então, a revolução somos nós, de acordo com esse momento que a gente vive, para a gente pensar como é que a gente organiza tanta coisa que está surgindo, e agora a pandemia só veio intensificar toda essa questão individual e coletiva. Como que a gente, qual que é o limite? Onde que está? Né? Agora está tudo bagunçado. A minha casa é meu trabalho, né? Estou aqui, meus filhos estão ali, está todo mundo junto. Como que fica tudo isso? Então, como que você vê assim, esse caminho, né, que o Boss vai falando para a gente, dessa construção até desse conceito ampliado de arte que ele tem, né? Acho que a gente pode começar por aí, assim, né? Como que ele vê a arte, da onde que ele vai trazendo essas questões até chegar nessa escultura social do que é. Porque é isso que você falou, é difícil chegar numa definição do que é escultura social. A gente fala e discute, mas toda vez fica uma coisa assim, né? Pra gente pensar ainda. Tem Então, resposta. então, porque como ele abre, né, ele traz essa ideia da arte social do Steiner, e aí ele vai desmembrando isso para uma plástica social, ele traz esse conceito ampliado de arte, ou seja, a arte não só como um fim. Então, é interessante de observar nas produções dele que, ok, tem ali um material formal, né? Tem uma questão conceitual, formal das artes visuais, mas ele vai muito além. Né? Ele tem ali uma implicação política, ele fala que ele quer levar a arte para a política. E aí não é à toa que depois ele vai fundar o Partido Verde. Ele tem essa também na educação superior, porque quando ele cria a FIO, a faculdade, né, a Universidade Internacional Livre, ele tira ali da instituição, da universidade, né, porque só um passando, não sei se todo mundo conhece um pouco da biografia do Beuys, ele era professor universitário da Universidade de Düsseldorf. E ele é expulso, eu não lembro em qual ano, não sei se 73, ele é expulso da universidade porque ele abria a disciplina dele, ele era um professor da cadeira de escultura. E aí ele abria a disciplina dele para alunos que não eram matriculados à universidade. E aí, de repente, ele tinha... Né? Primeiro ele tinha que sair da sala de aula, porque já a sala de aula não comportava a quantidade de alunos que ele abria, e aí ele ia para o pátio da universidade dar aula para 300 alunos. Ele acreditava muito, então, desse poder da palavra, dessa palavra, pensamento, discurso, como algo moldável, que dali a gente tem, né, recurso para, então, fazer essa revolução. Então, né, essa frase muito forte dele, a revolução somos nós, e aí tá, né, entra o que você fala dessa questão da individualização do ser humano, da singularização, e aí não é à toa, eu até extrapolo, né, vou para outras áreas, não é só antroposofia também que olha para isso, a gente também tem a própria filosofia e antropologia já falando muito disso. Por exemplo, o Antônio Negri, ele tem um livro que ele vai falar sobre multidão, ou seja, ele vai, não é mais, a gente não pensa mais a gente como massa, né? Porque a gente era então uma massa de manobra, a população como uma massa, e agora a gente não tem mais esse termo massa. A gente tem multidão, que são individualidades que compõem então uma multidão, né? São
plurivozes, a gente não tem... É difícil e a gente percebe isso claramente, às vezes assim, em grupo reduzido, a gente não consegue chegar num consenso tão rapidamente, porque cada um já vai... A gente está nos detalhes das diferenças, né? E reconhecer as diferenças, que essa é a nossa grande... O nosso grande desafio, eu acho, para essa década, para esse momento, é reconhecer as diferenças. E saber nas diferenças que a gente tem a chance de fazer diferente. Né? É nas diferenças que realmente está o nosso potencial. Não é no consenso, é no conflito. Só que quem quer ir para o conflito? Mas voltando ao boys, né? Senão a gente vai se perdendo muito. Então, esse outro, né, assim, eu acho que uma outra frase dele, que ele traz assim, que é muito bacana, é que ele considera que todo homem é um artista. Por quê? Porque ele considera que qualquer ser humano tem o seu potencial criativo. Não é só o artista. Isso não é uma qualidade, não é só do artista que tem o potencial criativo. Não. Qualquer um tem o seu potencial criativo. Que seja a dona de casa, o varredor de rua, o agricultor, o médico, o engenheiro, ele está, sim, usando o seu potencial criativo. E aí parece que é uma coisa meio óbvia, mas não é não. Dentro de uma sociedade formativa que vai formatando o ser humano ali, principalmente a escola tem muito esse papel, né, de formatar, de já dar forma para o pensamento, parece que a criatividade é algo que não é desenvolvida. É algo que fica ali aquém, porque a gente vai seguir uma apostila, porque a gente vai seguir já uma diretriz, a gente vai seguir um monte de coisa. E cadê, então, o potencial criativo do professor para fazer diferente? Porque ele tem que se... Isso, exatamente. A gente tem batido muito nessa tecla aqui na OMA, de tentar desmistificar essa ideia da criação como dom, né? De como algo que a gente ainda ouve muitas pessoas falando, eu não sou criativa, eu não tenho criatividade, né? E colocar o artista como um ser assim distante, um ser que foi que recebeu alguma coisa, ou que tem um diferencial, uma habilidade que ninguém tem ou não pode desenvolver. E o trabalho é a gente pensar sobre isso, não é não. É uma habilidade que se conquista, né? Que demanda esforço, que demanda trabalho, que demanda você exercitar isso todos os dias. E o professor dentro da sala de aula, dentro desse espaço educativo, né, de formação, ele tem que ser criativo o tempo todo. Né? Ele tem a grande chance, eu acho, dessa ferramenta na mão de todos os dias de poder rever, refletir, repensar, recriar tudo aquilo que ele já vem desenvolvendo há muito tempo, porque o professor que está dentro da sala de aula, ele já tem muita coisa estruturada, né? Vamos dizer assim, ele já tem muitos, a grande, né, assim, por exemplo, vou pegar o meu exemplo que eu estou na minha escola, eu compartilho com professores que já estão há muito tempo dentro de sala de aula, né? Tem uma ou outra colega chegando, mas tem muita gente com muita experiência já. Então, como que eu olho para isso? Né? Como que eu pego tudo isso que já está lá, que eu já construí, que eu já experimentei, e eu olho para isso de outra forma, com outros modos? Isso é um processo criativo. Só que não é entendido dessa forma. É isso que você está falando. Parece óbvio, mas não é. Quando a gente fala de processo criativo, como o processo de uma pessoa que está atuando num trabalho formal, às vezes. Então, o engenheiro, né, o médico, imagina o quanto de criatividade que ele tem que exercitar para desenvolver, para criar, para trazer as soluções para o cotidiano dele. Né? E isso está dentro do que é escultura social, né? Sim, e aí a gente traz, talvez, se a gente pudesse traduzir, né, num conceito, que é bem difícil, né, o que é a escultura social, mas aí eu gosto bastante daquela frase que a Marta Lameirão trouxe, que é a escultura social é um campo de transformação. É um campo onde as coisas estão ali, é um processo. E aí, né, a gente pensa isso
em termos dessa interação social, porque era isso que o Beuys interessava, porque ele fazia o que ele fazia, porque ele queria mesmo era intervir nas relações sociais, na interação social, na construção de outros mundos possíveis, a partir de 3 dimensões muito importantes para a antroposofia, que o Steiner vai falar que são os 3 graus do conhecimento superior, que é a imaginação, a inspiração e a intuição. E aí a gente pega, né, que são, claro que a imaginação hoje tem sido bastante difundido, né? Tem muita gente que fala sobre a imaginação, a gente tem mesmo até um livro do Sartre que ele vai esmiuçar imaginação, a gente tem artistas, tem pessoal da produção cultural, da gestão cultural falando sobre imaginação, que é o caso da Marta Porto, que tem um livro né, intitulado Imaginação. Então, a gente tem vários campos hoje pensando a imaginação como algo que não é fantasia, como algo que não é devaneio ou sonho para nós, né? Porque depois eu quero falar um pouquinho da questão do que é o que eu tenho pesquisado também, o que é sonho para os povos originários, para alguns povos indígenas, sonho talvez se aproxime do que a gente tem entendimento aí de imaginação, do que o Beuys, o Steiner vai falar de imaginação, porque está além de uma, né, assim, é algo que está que eu penso como algo projetivo, que tem uma coisa meio de devir, que está indo para o futuro, mas eu parto muito do real. Então, não é algo que eu estou dormindo. É diferente esse conceito de sonho para os indígenas, assim. Tanto que eles acham estranho e tal, a gente fazer essa distinção, porque para eles não tem muito. Mas, e aí, inspiração e intuição são termos que para a gente acaba indo para um descrédito, e que a gente não dá muita importância, né? Principalmente a intuição. A gente acha que não tem nada de científico aí, não é nada racional seguir uma intuição ou uma inspiração. A inspiração é como parece que vem algo, né? Sei lá, de outro mundo. E na verdade mas também não é. É uma escuta mais atenta que a gente faz. Então eles trazem, né? Eu acho que o Beuys traz bastante esse repertório para fazer uma intervenção muito direta na sociedade. Né, nessa sociedade ali da Alemanha, daquele período, e a gente, né, vê que isso ainda transborda. Por exemplo, né, a gente tem... Aí as pessoas podem estar perguntando assim, nossa, mas dá um exemplo de escultura social, pelo amor de Deus, porque está muito abstrato. É isso que eu ia falar. E, ao mesmo tempo, não é nada abstrato, porque a gente só vai entender mesmo escultura social no agir. Porque, né, o Beuys tinha também essa característica de trazer, né, quando ele considera pensamento como uma escultura, como algo plástico, ele até, inclusive, vai criar uma fórmula. Criatividade é igual a capital. Ele Isso. vai trazer esse valor para a criatividade. E aí ele traz assim esse discurso ou um pensamento como algo plástico, mas é um pensamento que, aquecido pelo coração, vai se transformar numa ação muito prática. Então, quando ele faz a fio, é uma ação muito prática da escultura social. A gente tem, né, hoje, por exemplo, as escolas Waldorf, elas se estruturam de uma forma que é uma escultura social, porque numa escola Waldorf associativa, então a gente não tem a figura ali do dono da escola, então a gente tem como se fosse 2 forças sempre em tensionamento, que é o grupo gestor, que é composto de pais e professores, e a gente tem então o corpo pedagógico. E é nessa tensão entre pais que vão pagar, a gente fala mais ou menos que é uma mensalidade, mas não é muito uma mensalidade, porque não tem fins lucrativos. Mas é nessa tensão que vai acontecer ali né, isso vai se modelando de acordo com a realidade daquela comunidade. E aí é um exemplo de escultura social. Um outro exemplo são os CSAs, que são os Centros de Distribuição de Agricultura, porque a gente não foca nessa figura
né, do patrão, empregado, não tem essas relações. Diga, Leite, cortei. Não, não, já vai vindo um monte de coisa aqui, mas essa relação que ia fazer. Então, é interessante também falar que desse pensamento que é plástico e que o Boyce fala desse pensamento como matéria-prima. E eu adoro pensar isso, porque eu acho que isso vai fazer a gente chegar um pouco mais próximo do que ele está querendo dizer. Quando eu entendo que o meu pensamento é a matéria-prima, que ele é plástico, que eu formo, e que a partir desse pensamento, quando ele passa pelo meu corpo, quando ele está alinhado com o que eu sinto, ele ganha uma materialidade. E aí eu transformo isso, né, na ação. Então veja a potência, né, desse caminho que esse pensamento faz para chegar na ação. E o que eu ia falar é que dentro das escolas Waldorf, eu acho que tem muita gente que não sabe, mas o que é indicado, né, a forma como as decisões são tomadas, Mari, aí você tem bastante propriedade para falar disso, é a questão da sociocracia, né, que é aquilo que a gente volta a falar do consenso, né, dessa questão desse limite do individual, do coletivo, do eu, né, entender o meu grupo, eu entender a necessidade daquele coletivo e eu chegar a um certo ponto que eu abro mão, às vezes, do que eu entendo, né, da minha opinião, ou do que eu considero que é o melhor, para colocar a voz do grupo, né? Então não é uma democracia por voto, né, onde as pessoas escolhem por voto, mas é por um consenso, um comum. Sim. E Que é um exercício e tanto. é um exercício e tanto. Talvez seja novo, né, bastante novo esse termo sociocracia, né? Porque enquanto a democracia, então, é esse governo, né, do povo, a sociocracia é esse governo do social, aonde não, né, porque a gente pensa numa democracia, a gente tem uma maioria que ganha, que vota e que ganha, então é meio que a ditadura dessa maioria. Então os outros se tornam excluídos, né? Eles são expulsos, não tem inclusão disso tudo. E na sociocracia a gente ouve todo mundo. Falou, a gente vai separando também essa dimensão do individual e a nossa relação com o social. E a gente volta lá, a revolução somos nós. O quanto que a minha ação enquanto indivíduo afeta no social. E era isso que o Boyce queria trabalhar. Cada um pudesse, então, ter cada vez mais a consciência de que a gente não é a parte, né? A gente não... Porque muitas pessoas... Acaba que também foi feita uma narrativa para a gente acreditar assim, o meu voto não vale nada, a minha posição não vale nada, não adianta eu fazer qualquer coisa, porque, gente, olha aí, ó, já está tudo dançado mesmo, eu não vou nem fazer nada, eu vou continuar na minha, porque não vou fazer a diferença. Quando a gente toma para si de que, sim, a diferença está nas minhas mãos, a revolução começa comigo, e aí a minha ação vai reverberar outro que vai reverberar, e aí, né, a gente tem ali a imagem da pedra que a gente joga e vai reverberando de alguma forma, ou melhor ainda, da rede, né? Porque a gente vai tecendo as conexões para, de fato, acontecer uma revolução. Porque a revolução não é de cima para baixo, ela tem que ser né? ou de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Começa Isso. Com esse potencial criativo, né? Trabalhando a imaginação, inspiração, intuição, enfim, todo esse manancial aí. E aí, um outro campo que é muito interessante, aí eu acho que a gente pode entrar até mais na questão da educação, que é assim, para a gente, vamos dizer assim, treinar o nosso corpo físico, as nossas percepções, para chegar, para esse processo criativo acontecer, para a gente estar atento às questões que estão à nossa volta. Então, quando você fala de inspiração, né, intuição, imaginação, é um corpo que está ativo, é um corpo que está consciente, é um corpo que está que faz parte daquilo, né? Ele está integrado.
E para um corpo estar integrado, estar ativo, a gente tem que passar, eu acho que trabalhar muito bem na educação essa questão dos sentidos, né? Então, quando a gente traz os sentidos dentro da escola, né, onde, por exemplo, dentro do que eu quero trabalhar com os meus alunos, eu quero ativar esses sentidos. Então, eu vou para a educação infantil, que é puramente sensorial, que é puramente movimento, né? Quando eu entendo a ligação, né, quando eu consigo fazer essa conexão, não só essa importância que a gente tem, que a gente está sendo bastante discutida, de trabalhar o movimento, essa questão da neurociência, que está sendo muito falada agora, das conexões neurosensoriais, né, as sinapses e tudo mais, mas quando a gente consegue ir até além disso e perceber que, né, para eu fazer essa construção desse indivíduo ativo, eu tenho que ativar os sentidos na minha vida escolar inteirinha, não só na educação infantil, porque na educação infantil já se discute muito isso, já se fala muito sobre isso, e que bom que estejamos falando sobre isso, mas eu sinto muito falta dessa discussão no Fundamental 2 e no médio. No médio, pior ainda, né? O médio é só cabeça, a escola toda é só cabeça, é só pensar, né? Só razão. E quando a gente chega entender esse processo da escultura social como esse pensamento que ele tem que estar ligado ao que eu estou sentindo, e quando eu ativo todos os meus sentidos, quando eu entendo o que está por trás de tudo isso, olha a construção que vai se fazendo para uma base, para uma educação de fato ativa, para um ser humano consciente, um cidadão, que vai entender, então, a escultura social como não vai cair nisso que eu já vi você falar, que eu já estava assistindo a sua live, que eu achei muito legal, do pensamento como monocultura e desse momento de monocultura que a gente está vivendo. Porque a gente tem que atrelar essas questões da educação com a realidade, com o que a gente está vivendo agora. Como que eu não vou falar de monocultura com os meus alunos? Como que eu não vou falar de ecologia? Como que eu não vou falar de meio ambiente, de pandemia, de vírus, de tudo isso nesse processo educacional? O meu processo educacional, esses sentidos têm que estar ativos, né, para o que a gente está vivendo agora. Né? Então, isso é uma questão do professor, eu acho, em primeiro ponto, né? Porque claro que eu não vou ativar determinadas questões, determinados temas que são tão abstratos para uma criança que não está preparada para receber determinados assuntos ainda, ela não vai conseguir elaborar, porque de fato são muito abstratos ainda, né? São temas complexos. Mas como que eu vou ativando esse corpo? Como que eu vou alinhando esse pensar, esse sentir e esse agir nesse processo educacional, de ensino-aprendizagem? Né? Como que esse espaço da escola pode ser pensado para ter uma horta, para estar vinculado às questões do nosso cotidiano? Né? Então, essa é uma pergunta que eu me faço. O que do cotidiano está dentro do meu planejamento? Né? Está dentro desse meu olhar para esse ser em desenvolvimento, né? Não, isso que você fala, Lê, é muito bacana, né? De você trazer o cotidiano para dentro né, dos seus processos ali, né, criativos. Ou seja, não necessariamente precisa ser uma aula mega, ultra, super elaborada. Não. Talvez não. o simples, talvez é trazer o simples. Sabe? É isso, fazer uma horta na escola, às vezes precisa ir para a cozinha. Ali tem tantos outros conhecimentos do que às vezes ficar só com os conceitos abstratos. Exato, e assim, não é só a antroposofia que vai falar disso, várias linhas pedagógicas falam disso. Então, hoje mesmo eu estava lendo sobre Pickler eram duas professoras discutindo essa questão, né, que é de 0 a 3 anos, e que a gente discute muito. Então, por que eu vou ensinar, por exemplo, uma criança, um exemplo bem bobo, assim, mas por que eu vou ensinar uma criança a amarrar um sapato, por exemplo, num papelão com um cardaço ali amarrado no papelão? Não, a criança ela tem que aprender a amarrar o cadarço no próprio tênis. Ir simplificando, porque a gente vai criando esses atributos, a gente vai criando
é, colocar a Parabéns. borboleta lá como enfeite, mas o que, que tem de essência nisso? O que, que tem de significado nisso? E é isso, eu também eu tô lendo um livro super legal que chama Pedagogia do Caracol, por uma escola lenta e não violenta. Ah, que E legal. tem um ponto muito legal, e aí tem um ponto italiano também, que vem com essa ideia, e tem um ponto que ele fala justamente disso, que o simples, ele é muito difícil da gente chegar. É muito fácil a gente complicar e é muito difícil a gente simplificar. Porque no simples a gente tem que olhar para o que é a essência da coisa. E chegar no que é a essência, a gente tem que se despir, a gente tem que tirar muita coisa, que dá muito trabalho, exige aí um processo criativo, né, um exercício interno muito grande. E a educação, ela está cheia de ferramentas, ela está cheia de atributos, de coisas que hoje a gente chegou nesse momento da pandemia, agora é hora da gente se perguntar por que eu estou fazendo isso, para que eu preciso disso? Porque agora já não pode mais ter tanto atributo dentro da sala de aula, você tem que tirar cortinas, tem que tirar paninho, tem que tirar o tapete, não sei o quê. Então agora é hora da gente se perguntar o que eu realmente preciso ter dentro de uma escola como essência para trazer para essa criança. E aí isso é pura escultura social. É esse pensamento como matéria-prima do que eu vou fazer, né, para transformar algo. Isso é escultura, né, assim, a grosso modo, né, mas como que eu transformo algo, né? Sim. E aí, né, lembrando assim também que ele traz bastante dentro desse conceito, que é um processo, e aí ele não desvincula da vida, né? O Beuys era um artista que fazia assim essa ligação mesmo verdadeira entre obra, né, vida e arte. Ele não separava muito, né, os processos dele ali. Isso. E aí, nesse sentido, a gente pensa ali, né, dessa dessa vida mesmo que está ali embutida no processo, que às vezes está caótico, e aí eu esquento essa matéria-prima, eu vou esquentar com o quê, né? Aqui que é o nosso lugar, aonde mais Uhum. quente, né? É aqui o sistema circulatório, esse sistema rítmico que a gente vai esquentar para então produzir, para gerar uma forma a partir depois de um esfriamento que vai para uma ação, né? A forma aí ela ganha mais essa ação. Então fazer é como se fosse, né, uma lemniscata aí, um processo meio circular, meio cíclico também, que ora eu esquento essa matéria-prima, ora eu esfrio e dou forma. Então eu fico ali, ora é caos, ora é forma. Entender que o caos, a gente não precisa ter medo do caos, porque o processo criativo às vezes é muito caótico e cada um vai ter o seu modus operandi, que é uma outra questão também. Às vezes a gente fica achando que é só aquele jeito que é o certo. Porque aí eu vi o tal artista falando e aí ele opera dessa e dessa forma, nossa, parece que o jeito dele é o certo. Não. Todos são certos. A gente só precisa descobrir a nossa. Qual é a nossa forma de operar. Exatamente, exatamente. E é muito interessante que um dos objetos poéticos, né, que o Beuys também vai escolher é a lousa, né? É, que traz aí também várias questões, ele vai fazer os registros, os desenhos, no qual ele sempre visita, do qual ele sempre olha para aquilo, ele apaga, ele faz de novo, né? Mas a lousa, ela também é um símbolo da escola que eu acho pesado, né? A lousa, essa coisa assim, até do giz, né, do apagador, aquela imagem, né, de assim, aquela lousa cheia, e ele ressignifica esse lugar, né, ele traz a lousa como um processo criativo, como um lugar de criação, né, e não só um lugar autoritário, como ela se coloca muitas vezes dentro da escola, né.
Ou só de informação, né? Isso, Ele exatamente, só de conteúdo. exatamente, porque ele vai criando ali junto com as coisas que os alunos iam, as pessoas que estavam ali observando, ele ia trazendo aquilo e a partir daquele material, dessa interação, do que acontecia no entre, que ele ia também fazendo ali o conteúdo, ia trazendo o conteúdo ali para as lousas, né? Enfim, é bem incrível mesmo, assim. E eu vejo assim, essa questão, até para a gente trazer alguns exemplos mais práticos do que seria, né, a escultura social, que eu acho que tem que ter sempre uma pergunta, né, Mari? Você fala muito sobre isso, eu acho que a partir do momento que a gente não tem pergunta, a gente não se movimenta, então a gente pode entender essa pergunta, essa indagação, essas questões, como um ponto de partida para uma escultura social. Então, eu tenho um problema, eu tenho uma questão, eu tenho um incômodo, né? E o que eu vou fazer com esse incômodo? Para onde eu vou caminhar com isso? Né? Esse processo de partida, de uma pergunta, de uma questão, até chegar no resultado final ou não, provavelmente não, né? Mas vamos colocar assim, como começo, meio e fim, só para ficar um pouco mais claro. É o que o Beuys entende, então, define aí, né, do que seria, grosso modo, uma escultura social. Quando existe uma questão, essa questão vai se ganhando uma forma, né, vai tendo um desenho, e aí, a partir disso, a gente tem um resultado, que é mais ou menos o que foi feito na horta, né, do Bem Viver, que a gente fez em Ribeirão. É Você podia verdade. falar um pouco desse processo que foi tão Foi muito. interessante, assim, foi tão legal, e ao mesmo tempo também dos conflitos que surgiram dentro desse processo, né? Assim, da quantidade de pessoas que aderiu ou não, porque era uma ideia de uma questão que tinha, de uma pergunta, de um incômodo, né? Sim. Acho que a horta, né, ela veio muito. Ela partiu, assim, primeiro, de algo muito físico, porque de repente veio uma tempestade e o terreno do lado tem muitas árvores, e aí entrou, então, veio uma clareira. E ali houve um convite para uma horta que já estava querendo, já estava aí, né, povoando as minhas ideias. Eu falei, não, é aqui que a gente vai fazer. Numa região em Ribeirão Pires, de classe média alta, né, mas que eu queria engajar essas pessoas que acabam ficando, às vezes, muito restritas ao seu limite de terreno ali, do seu quintal, né, pouca relação com os vizinhos. Então, a ideia era criar essas relações interpessoais mais afetivas com os vizinhos, né, que compartilham comigo ali aquele lugar de morar. E era foi muito interessante, assim, né? Que algumas pessoas que eu então entrei em contato, os vizinhos, né? A primeira coisa que falaram para mim foi: mas é mais fácil ir lá comprar o orgânico no Pão de Açúcar. Do que fazer uma E horta, outros plantar, né? aderiram. É. Nossa, que trabalho! Eu vou lá e compro, né? E aí eu Uhum, também fui percebendo que o que me interessava não era o alimento em si. Porque é isso, uhum. se o objetivo era o alimento em si, eu ia lá numa feira de orgânico e compro, ok? O que me interessava ali na horta era justamente essa tessitura dessas relações interpessoais, né? De revolver tudo isso e trazer uma outra consciência para essa relação com a natureza, para a relação com aonde a gente mora, né? Com quem está habitando conosco, o espaço. Era isso que mais me interessava. E eu acho que, de certa forma, isso é bem achismo, tá? Isso é uma sensação, né, gente? Assim, eu tenho uma sensação de que pro Beuys, né, quando ele fazia ali, né, as obras dele, eu acho que ele tinha essa relação também. Não era isso que ele estava interessado, não era na obra de arte em si, que talvez pudesse ir ou não para uma galeria, mas era justamente como ele articulava tudo isso que estava muito além daquela obra que ele fazia, que seja instalação, que seja performance, que seja qualquer coisa, mas ele estava muito mais interessado nesse todo, e não só na obra em si, que para mim é a mesma história da horta lá, né?
Se a gente estivesse só preocupado com o alimento, a gente ia lá e comprava. Mas não era isso que interessava, era justamente essa conexão. E aí, Letícia, assim, eu queria trazer, né, assim, eu sei que a gente está até finalizando, eu queria trazer, assim, dar um pulo, né, já deixar um gostinho, assim, para o pessoal, que a partir desse, né, tudo isso que eu tenho pesquisado do Boys, me permite também me dar um passo, um salto, talvez, de algo mais autoral num pensamento que eu vou construindo ao longo também desse tempo. E quem me conhece sabe que eu tenho uma relação muito forte com as linhas. E aí eu penso, né, que eu tenho pensado mais em trama social do que escultura social. Partindo do pressuposto que a vida é um feixe de linhas. E aí somos convidados a tecer a todo instante com as linhas que nos é oferecida. Seja ela fina, grossa, áspera, lisa, rugosa, aquelas que tem uns nozinhos, sabe? Que tem uns burunduzinhos. Às vezes linhas de natureza mais sutil. Eu posso ali tecer uma linha mestra e guia, mas também posso tecer com uma linha melódica. E aí, nesse sentido, eu vou seguindo, tecendo uma trama experimental chamada vida. Que as coisas acontecem também no caminho, no processo, que as coisas vão... A gente vai tecendo com essas linhas. E cada um de nós aqui, a gente vai tecendo. E aí, em cada interação social, eu vou tecendo. E a gente sabe muito bem o que vai dar. Tenho pensado sobre isso, assim. Lindo, Mari, lindo, lindo, lindo. Eu fico emocionada, assim, e eu acho que é isso, é essa construção, eu acho que é o processo, a gente sempre fala isso, mas eu acho que é sempre importante falar de novo e repetir, porque a gente está numa sociedade momentânea, né, que é para ontem, imediatista, e enquanto a gente não se der conta de que é nos detalhes do processo, é na construção dessas linhas, é nesse tecer que a vida acontece, é nesse minuto que eu vou desligar o meu computador, que eu vou desligar aqui esse celular e eu vou ali ter um momento com a minha família, que eu vou lavar uma louça, que eu vou me preparar para dormir, que é nesse momento que a vida acontece, que eu tenho que, sabe... enquanto a gente não entender, né, assim, eu acho que não é não entender, é a gente, acho que incorporar, né, é a gente ir trazendo para o corpo, porque entender, às vezes, intelectualmente a gente entende, o difícil é trazer para cá, né, pro fazer, né, pro colocar isso no cotidiano, então, eu acho lindo, lindo, fico muito feliz de você ter compartilhado isso com a gente. Muito, muito agradecida por você dispor o seu tempo para estar aqui comigo hoje. Enfim, eu acho que construímos aí tecemos aí muitas palavras, muitas imagens aí, esculpimos. Sim. E é isso. Muito, muito obrigada. E eu queria que você falasse o seu Instagram tudo direitinho para o pessoal que está acompanhando a live poder te seguir também nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, que vale muito, muito a pena, gente. Bom, Lê, eu que tenho aí a agradecer, para mim foi um prazer. Na verdade, eu adoro conversar contigo, então, né, a gente só abriu aqui para o pessoal um papo que normalmente a gente tem, né? E às vezes fica Exato. horas, né? Horas. Não é uma, não, são horas. E também aí, para falar para vocês, em primeiríssima mão, acabei de receber a resposta do David Adams, que é o autor daquele texto em inglês, que do Abelhas, dando a permissão para a gente, então, publicar a tradução em português desse texto. Ah, que incrível! É o que vai falar do Boys e as abelhas e o Steiner e essa relação da escultura social com toda a questão da colmeia também. Então é isso, aguardem logo mais, teremos a publicação aí desse artigo dele, e parece que ele me está sugerindo até outros mais, para a gente poder traduzir. Ah, que legal, nossa! E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, para entender o que a Letícia falou, que realmente eu vou, né,
faço um monte de coisa. Aí chama marianavilela.art. E aí vocês entram lá e vão ver um pouquinho dessa minha relação com os fios, essa minha relação com as plantas, com a agricultura, com a rua, com a performance, com, sei lá, com tudo, com a escrita. É uma salada. Muito bem, a Marlene está falando aqui, gratidão pela delicadeza e boniteza de ideias, inspiração. Obrigada, Marlene, por participar e colocar seu sentimento. E é isso, gente. Mari, obrigada. Obrigada a você. E essa live vai ficar gravada, né, para quem quiser assistir depois. E é isso, me despeço de vocês. E vou tirar a Mari aqui e vou me despedir com calma de vocês. Tá bom, Mari? Obrigada. Beijo. Beijo, povo. Beijo. Tchau. Tchau.